A família como vai? Meu irmão, vem e responda. Olá, querido irmão, querida irmã, estamos aqui mais uma vez para mais um programa, A Família Como Vai? Esse podcast que você pode acessar também pelo YouTube, pode acessar pelo Spotify e pode compartilhar para que mais pessoas tenham acesso não só a este conteúdo, mas um grande número de conteúdos e podcasts que a Rádio Alvorada disponibiliza por meio das plataformas sociais. E aqui no nosso podcast, A Família Como Vai, eu, Diácono Geraldo Luiz, Diácono Duli, vou compartilhando com vocês temas da vida de família. No último podcast nós fizemos um parêntese aqui para falar do Dia dos Avós, né? Afinal de contas, é um tema que merecia uma atenção especial. Mas agora eu quero retomar com você o tema que nós vimos desenvolvendo nos podcasts anteriores, que você pode inclusive acessar, se por acaso você ainda não viu. Nós estamos falando de como lidar, como administrar os conflitos que por vezes acontecem na vida de uma família. Vejam que nós estamos falando de conflito não no sentido de uma disputa, não no sentido de uma falta de respeito, mas no sentido mais simples, que é a divergência, o fato de um pensar de uma maneira, o outro pensar de outra forma e a necessidade de juntos encontrarem um caminho. Então, entender que os conflitos fazem parte das relações humanas, que termos divergências, de pensarmos de maneira diferente e de às vezes até termos um pouco de dificuldade de entender a posição do outro é algo importante até para o crescimento da relação familiar. Nos encontros anteriores que nós tivemos aqui pelo podcast, nós falávamos a respeito dos motivos e da frequência destes conflitos. Que quando existe um conflito, quando aparece um conflito na relação de um casal ou dentro de uma família, é importante analisar 3 pontos. O primeiro deles, quais são os motivos? São motivos sérios ou são motivos banais? E ali até tivemos um elenco daquilo que normalmente são motivos mais comuns, a questão da educação dos filhos, a questão da relação com a família de origem. Então, os motivos estão aí. Depois, a frequência. São conflitos constantes ou eles acontecem de vez em quando? E quando acontecem estes conflitos, o que eles representam na vida desta família? Se é possível superá-los com facilidade? Analisar então essa frequência para que nós não desenvolvamos um padrão que seja um padrão de sempre estarmos em conflito. O conflito pode acontecer, ele é até natural, mas ele não pode ser normalizado como algo com o qual nós vamos conviver, como se fosse assim mesmo. E hoje eu quero trazer o terceiro elemento. Além dos motivos da frequência, nós temos que estar atentos à intensidade dos conflitos. Qual a intensidade que esse conflito ou que um conflito tenha na vida de um casal? Por quê? Porque a intensidade, ela traz alguns riscos se por acaso ela não for bem administrada. Por exemplo, o casal pode desacreditar que os desentendimentos possam ser superados. Dependendo da intensidade de como os dois reagem, pode-se gerar uma espécie de descrença, acho que nós não vamos nos acertar mesmo. E um outro risco também é de transformar o conflito numa disputa. Uma coisa é um conflito, uma coisa é uma divergência, uma coisa é um pensar de uma forma e outro pensar de outra, e outra coisa é haver uma disputa, um desejo de vencer, um desejo de estar com a razão, com toda a razão e deixando o outro completamente sem razão nenhuma naquilo que ele está dizendo. Isso realmente é muito, muito, muito difícil. E nós precisamos entender qual a origem dessa intensidade dos conflitos, porque isso tem uma origem.
É importante que nós entendamos que, às vezes, a intensidade do conflito nem está, querido irmão, querida irmã, naquilo que é dito. Não são somente as palavras. Claro que muitas vezes são as palavras, mas a nossa comunicação, ela vai para além das palavras. Os grandes especialistas em comunicação dizem que é impossível não se comunicar. Nós nos comunicamos pelas palavras, nós nos comunicamos pelos gestos, nós nos comunicamos pelo olhar, nós nos comunicamos pelas expressões e nos comunicamos também, e isso é muito importante, com o silêncio. O silêncio também comunica, porque pode ser um silêncio de reflexão, mas pode ser um silêncio de desprezo, pode ser um silêncio extremamente agressivo. Então é preciso estarmos atentos na nossa comunicação, não apenas às palavras. E aí, querido irmão, querida irmã, um outro ponto importante. O conteúdo e a forma são igualmente importantes na comunicação. Se você tem um conteúdo que é um conteúdo importante, mas você não comunica de forma adequada, você perde o conteúdo. Se você tem a forma, mas você não tem o conteúdo, só de forma ninguém vive. É preciso estar atento à forma e o conteúdo. E aí, muitas vezes, esses elementos não verbais, a nossa expressão facial, o nosso silêncio, o nosso olhar, a maneira como nós colocamos e transformamos tudo em crítica, em reclamação, em desprezo, em atitude defensiva, sempre rebatendo reativamente o que o outro coloca, nós não conseguimos avançar. Não conseguimos avançar. Então, em primeiro ponto, ou em primeiro lugar, é importante termos clareza nesse ponto. Precisamos entender qual é a intensidade desses conflitos que por vezes aparecem na nossa vida. E nós retomamos aqui o nosso programa, o nosso podcast, A Família Como Vai, e estamos tratando dessa administração, como lidar com os conflitos que por vezes aparecem. Às vezes criamos uma imagem muito idealizada das relações humanas, da relação do casal, da relação em família, como se não pudessem haver conflitos, como se não pudessem haver divergências, diferenças de opinião e até de atitudes. E nos frustramos diante das situações ao invés de nos empenharmos em buscarmos uma solução, em buscarmos uma alternativa. Estamos tratando hoje da questão da intensidade. Quanto intenso é, às vezes, um conflito, o quão difícil, o quanto de sofrimento muitas vezes traz um conflito e como administrar essa situação. Quero passar um dado importante para vocês. Um especialista chamado Gottman em relações, ele tinha até um laboratório onde ele analisou milhares e milhares de comportamentos de casais que ele acompanhava como conselheiro e como terapeuta de casal. Ele dizia que para cada interação negativa nas nossas relações, nós necessitamos de 5 interações positivas para compensar aquela experiência ruim. Por isso que eu digo, não podemos normalizar os conflitos, não podemos achar que os conflitos são naturais e que um casal, mesmo tendo conflitos, supera e toca a vida. Tudo bem, não tem problema termos divergências, mas os nossos conflitos não podem superar os momentos de alegria, os momentos em que estamos nos dando bem. A proporção é 5-1. Então fica a dica. Quando nós tivermos algum problema com o nosso esposo, com a nossa esposa, com o nosso filho, com a nossa filha, com o pai, com a mãe, quando tivermos algum conflito, depois desse conflito nós fazemos 5 coisas boas para que vão fazer com que esse conflito acabe tendo, digamos assim, ele acabe indo para um lugar
secundário na nossa relação e prevaleçam as boas relações dentro da família. Acho que é uma informação interessante, acho que é um dado importante para que nós não só estejamos atentos para que o conflito não se torne uma praxe na nossa relação, mas para também sabermos que quando fazemos coisas boas, devemos fazê-las porque isso faz bem para o nosso coração. Olha, esse mesmo Gottman, ele apresenta alguns tipos, digamos assim, de relacionamentos que podem nos ajudar a entender essa questão da intensidade. Primeiro, é o chamado relacionamento validador. O relacionamento validador é aquele que é o ideal, querido irmão, querida irmã, é aquilo que nós devemos buscar para a nossa vida, onde você é capaz de ouvir, de escutar, de valorizar aquilo que o outro está trazendo. E não tomar como uma ofensa ou tomar como uma coisa que eu tenho que me defender, eu tenho que dar uma resposta. Não, essa atitude de validação do outro, a chamada empatia. Eu estou procurando entender aquilo que você está trazendo, qual é essa situação que você está trazendo. Existe também o relacionamento volátil. É um relacionamento onde as pessoas vão do conflito para o entendimento, depois voltam para o conflito, depois se entendem novamente e não deixa de ser um padrão. O único cuidado que é preciso ter, porque às vezes são temperamentos diferentes, personalidades diferentes, e o importante nesse caso é não deixar que os conflitos dominem a relação. Eles acontecem, mas é preciso que haja a recuperação desta relação por meio daquelas boas práticas que eu comentava anteriormente. E o terceiro tipo de relacionamento é o chamado relacionamento evitativo. É quando os dois, ou um dos dois, ou dentro da relação, se tenta evitar tratar de temas que são temas mais delicados. Isso traz um risco, que é o chamado distanciamento emocional. Como eu tenho medo do conflito, eu então evito que haja uma discussão, evito que haja um momento de conversa sobre temas delicados, mas aí eu fico guardando aquilo para mim. E isso não faz bem, porque eu não confio na outra pessoa, acho que ela não vai ser capaz de me entender. E às vezes, na minha cabeça, eu crio uma série de situações que não existem. Então é preciso tomar cuidado. Claro que ninguém quer brigar, mas evitar o tempo todo e digamos assim, se corroendo por dentro, seguramente não faz bem. Agora, querido irmão, querida irmã, o que realmente nós devemos estar atentos é para a hostilidade que muitas vezes acontece na vida do casal. Um relacionamento hostil, de disputa, onde eles se transformam em verdadeiros inimigos que estão ali se enfrentando, se digladiando numa arena. Isso é muito ruim. E pode existir ainda o hostil evitativo, o hostil que se fecha, o hostil que simplesmente o seu silêncio não é um silêncio de aceitação, mas um silêncio de rejeição. Então, querido irmão, querida irmã, mais do que nunca, nós somos convidados a exercitar a nossa capacidade de escuta. Somos convidados a exercitar a nossa capacidade não só de ouvir, mas de também ter atenção àquilo que a outra pessoa fala. E mais importante ainda, quando falarmos do que estamos sentindo. E não com acusações ao outro dizendo que ele fez isso ou fez aquilo, mas priorizarmos o nosso sentimento. Eu estou me sentindo ruim por conta disso que aconteceu. Eu estou entristecido, eu estou inseguro, eu estou insegura diante do que aconteceu. Porque às vezes nós não damos conta da nossa emoção e jogamos em cima do outro as nossas emoções, a nossa raiva, a nossa tristeza, ao invés de criarmos um clima onde possamos nos entender. Família que reza unida, unida sempre estará.
E este bloco, querido irmão, querida irmã, é dedicado à reflexão da palavra de Deus, né? Queremos que a palavra de Deus ilumine tudo isso que nós estamos debatendo, tudo isso que nós estamos apresentando aqui. Eu sei que muitas vezes pode ficar aquela imagem de, puxa vida, mas um podcast para ficar falando de coisas ruins que acontecem. Querido irmão, querida irmã, nós temos que contemplar também aquelas coisas que desagradam. Não podemos colocar debaixo do tapete. É importante que nós entendamos como essas coisas acontecem até para podermos evitar que voltem a acontecer ou possamos administrar com mais tranquilidade. E a palavra de Deus vem ao nosso encontro sempre, porque a palavra de Deus é o próprio Cristo. E nós estamos aqui iluminando toda essa realidade com a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, o hino ao amor. E quem está nos ajudando a refletir sobre isso é o nosso querido Papa Francisco. Foi ele que, por meio daquela linda carta para todas as famílias e para o mundo todo, que é Amoris Laetitia, num capítulo ele vai pegar esse hino ao amor e vai destrinchá-lo, vai esmiuçá-lo para que nós entendamos o que significa cada uma daquelas expressões. E já na parte final deste hino ao amor, Paulo vai dizer que o amor tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. São essas expressões que nós queremos entender agora. E vamos começar pela expressão o amor tudo desculpa. O que significa esta expressão? Papa Francisco, querido irmão, querida irmã, indo à raiz da palavra, diz que tudo desculpa tem a ver com a nossa capacidade de guardar o silêncio. Tem a ver com a nossa capacidade de dominar a nossa língua. Tem a ver com a nossa capacidade de conter a inclinação para evitar condenações duras e implacáveis que muitas vezes nós somos levados a fazer. Então, tudo desculpa aqui não significa esquecer, não significa fingir que não aconteceu nada, mas termos essa disposição para, antes de atacar, antes de difamar, antes de abrirmos a nossa boca para qualquer comentário, nos deixarmos levar por um sentimento de amor e de respeito. Não falar mal da pessoa, não danificar a sua imagem. E não falar mal da pessoa e não danificar a sua imagem, querido irmão, lembra o Papa Francisco, querida irmã, é algo que faz bem para nós mesmos. Porque com isso nós vamos contendo essa nossa vontade de descarregar ressentimentos. Quando nós conseguimos fazer esse silêncio, nós evitamos ser injustos, nós evitamos aquela palavra que não deveria ser dita, apesar do momento justificar ou apesar do momento explicar, mas não é isto que vai ajudar. Então, nós muitas vezes somos convidados a olhar que a verdade tem que ser temperada com a caridade. Muitas pessoas alegam que são duras com as outras porque são verdadeiras. Porque o que estão falando é verdade. Mas a verdade, sem a caridade, ela não traz benefício. A famosa expressão ligada às 3 peneiras que nós temos que passar quando vamos falar sobre algo. Primeiro, é verdade aquilo que nós estamos falando? Tudo bem. Se é verdade, então digamos assim, é um fator favorável. Porém, não se esgota na verdade. Será uma atitude bondosa tratar desse tema? Eu vou ajudar a pessoa ou eu vou usar a verdade para destruí-la e atacá-la? E terceiro, qual a utilidade? Isso vai trazer algum bem?
isso vai fazer com que possa haver um crescimento. Então, não é somente a verdade, mas é a verdade, a bondade e a utilidade que nós devemos levar em consideração antes de qualquer comentário, antes de qualquer tipo de ataque ou antes de qualquer tipo de atitude com relação a outra pessoa. É importante, querido irmão, querida irmã, nós aprendermos a guardar o silêncio sobre as fraquezas, sobre os erros das outras pessoas. E isso não pode ser assim um propósito como se fosse uma atitude externa, mas é algo que deve brotar do nosso coração. Aí é amor, aí é fruto da caridade. Eu decido não falar mal, eu decido não difamar, eu decido não passar adiante uma coisa ruim que aconteceu simplesmente porque isso não vai trazer nenhum benefício, a não ser espalhar a maldade, a não ser criar um clima ruim. Nós temos que entender que a perfeição não é uma condição do amor. A perfeição do outro é a condição para que eu ame. Não. O amor, ele leva em consideração as imperfeições. Não é porque ele é imperfeito que ele deixa de ser amor. Ele é real, mas é limitado. Porque o amor pleno, nós só vamos experimentá-lo na eternidade. Então, trata-se de um amor limitado e terreno. Por isso, querido irmão, querida irmã, a expressão, o amor, tudo desculpa, significa que, quanto possível, guardemos silêncio das fraquezas e dos erros do outro. Quanto possível, nós também nos desculpamos e aceitamos as desculpas pelos erros cometidos. E, principalmente, tudo desculpa significa saber guardar este silêncio, porque aprendemos a conviver com a imperfeição. Que esta palavra possa nos animar e que, iluminados, nós possamos caminhar. E fica o convite para que você continue acompanhando os nossos podcasts e compartilhando pelas redes sociais. E no próximo podcast daremos continuidade a todo esse crescimento na vida de casal e de família. Até lá! A família como vai, meu